minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente ciente. Dessa vez Pablo Marçal falando que ele aprendeu com Salomão. Bora ver onde a gente vai parar. Eu comecei a ficar louco olhando pro Salomão. Então já começa aí a primeira dica. Cuidado na hora de ler Salomão, o livro de Eclesiastes, de Provérbios, de Cantares e, se você for de tradição católica, de Sabedoria de Salomão. Pode ser que você se torne um Pablo Marçal. Cuidado, a gente precisa colocar uma advertência ali. Perigo de ficar louco. De toda maneira, você pode curtir esse vídeo aqui, seguir o nosso canal, divulgar, espalhar esta palavra, dar uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque lá tem os cursos que eu tenho ofertado, as campanhas de financiamento coletivo para fortalecer o nosso trampo e também a chave do Pix, caso esteja sobrando uma merreca aí. Se você não fortalece o nosso trampo de alguma maneira, significa que você é fã de fundamentalista. Então, ajuda a gente aí. Bora lá. Eu queria entender quem era o Salomão e como ele comprou esse tanto de semente. Ele comprou semente? Aonde? Qual o mercado? Do que nós estamos falando? Bora ver. Se eu te falar que a quantidade de mulheres que o Salomão foi arrumando foi pra caçar demônios, você imagina ou não? Calma. Gente, vai de 0 a 100 muito rápido. Ficamos loucos para descobrir como Salomão conseguiu comprar um tanto de semente, não sei que semente, e de repente ele tem um monte de mulher para caçar demônio? O que tá acontecendo aqui? A gente quer saber que ele, pelo meio da semente, a gente descobriu que ele tem mulher para caçar demônio. Que semente é essa? Estamos falando de mulheres? De semente? De qual semente? Tô doido. Realmente entendi porque você ficou louco. Salomão parece um Constantine aí. Tu tá confundindo os personagens. A gente vai pirar, eu nunca falei isso aqui na internet. O Salomão ficava caçando um por um dos demônios, um por um dos deuses. Ele Era Constantine mesmo, tá confundindo os personagens. não ficou de bobeira caçando pra servir diabo nenhum, não. Ele entrava nessas roubadas tudo, pra interpretar tudo que acontecia na terra. Ele ficava olhando pra águia, a águia voava por cima da tempestade, ele falava, isso aí é um negócio muito forte. Aí eu olhava pra formiga e olhava pra isso, aí eu descobri um código. Deve? É isso? Você é desenvolvedor? Tem um código de Salomão? Qual é o código de Salomão? É binário? 010000. Ele usou Python para desenvolver. Como é que funciona aí? Pelo amor de Deus, aprende isso aqui. Vamos Chama-se aprender. contemplação. Ah! Código preciso. Contemplação. E você vê que tem ali uma hashtag. Ó, tem um joguinho da velha, contemplação. Hashtag contemplação. Esse é o código de Salomão. Todo post que você for fazer daqui pra frente, coloca hashtag contemplação. Contemplação. Esse é o código do Salomão. Aí. Ele só parava na natureza. Leia Provérbios depois de assistir essa aula aqui. Ele olhava para a natureza e falava, é isso. Ele não sabia o nome de feromônio, porque o feromônio é um nome que inventamos no percurso. Te inventou vários nomes aí. Mas ele falava, que sabedoria é essa da formiga? Não tem chefe, não tem líder, não tem... Ele não falava crachá, porque não tinha na época, eu já falo hoje. Mas olha isso aí, ó. Trabalha doidado, certinho, no verão, batendo no inverno. Não é a mesma formiga. Se ele tivesse observado bem, ele ia descobrir, por exemplo, que a formiga dura ali uns 2 dias, né? Essas formigas operárias que saem para caçar a sua comida, tem um período muito curto de vida. 2 dias, uma semana, quem sabe tá vivendo muito já. Quem vive bem é aquela conhecida como formiga rainha. Essa dura mais tempo, inclusive se aproveitando do trabalho das demais. E assim se mantém uma hierarquia dentro do formigueiro. Aquela que foi pegar a plantinha, sobreviveu pouco, coitada. Se ele tivesse observado um pouquinho mais, ia perceber que a que tá pegando no verão não é a mesma que vai comer no inverno. Faltou aí um pouco de paciência do Salomão para ficar olhando o tempo de vida útil de uma formiga. E aí olha para um homem preguiçoso, era assim que era escrito Provérbios. Olha para aquele bando de formiga e vê um preguiçoso passando. Aí ele via outro cara, quando pegava fumaça no olho e falava, aí ele já começava a falar do preguiçoso. Provérbios é mostrar os princípios sendo aplicados, é a vida de alguns funcionando e de outras não. Por isso ele fala muito de tolo. Fumaça pegava no olho, o cara já começava a ter as ideias loucubrando. Agora, o problema do Salomão foi ter visto a formiga
e não morar aqui na região amazônica ou na América Central e ter visto um bicho preguiça, que é ver que na lentidão, na vagareza, naquele esquema, dura pra caramba o bichinho. É um mamífero com a durabilidade incrível. Então, se ele tivesse conhecido o bicho preguiça, talvez ele mudasse aí o mindset que ele tinha e percebesse outro tipo de realidade. Talvez, se ele observasse o ciclo de vida de uma cigarra, por exemplo, perceberia que o mesmo indivíduo da cigarra tem muito mais tempo de vida que todas as formigas junto quase. Sabe por quê? Porque a cigarra ela tem o ciclo de 1 ano de vida, desde seu processo de larva, que fica ali debaixo da terra, crescendo, amadurecendo, até que se torna um inseto que nós ouvimos cantar no verão, e depois do verão, indo completar o seu ciclo, copula, falece e dá já a existência para uma nova cigarrinha, que vai durar mais 1 ano aí, muito mais tempo que uma formiga operária. E ou seja, aquela própria fábula da formiga e da cigarra não considerou muito bem como funciona biologicamente os animais. Faltou observação da natureza, faltou contemplação metodologicamente aplicada. Quando você vê eu dando explicação sobre transbordo, também não ouvi da boca de ninguém. Foi um dia num rio, querendo entender como é que funcionavam os rios. As melhores... Foi fácil. Agora, como a gente chegou no rio passando pela formiga, eu não sei. Lógicas que eu já descobri da natureza foi fazendo aquela palavra lá, ó, parando e olhando. Meu Deus, não é possível. Isso aqui não precisa ser da NASA, não precisa estudar no MIT, não precisa estudar em Harvard, precisa só ser simples. Você pode ser burro sendo simples. Jesus Também dá pra ser burro sendo complexo e ficar falando um monte de groselhada aí. deu um código. Jesus e deu um código? Crianças, o reino é delas. E se vocês não forem como elas, vocês não conseguem entrar. Aí eu fui tirar conclusões. Será que eu preciso ser infantil? Não. Mas às vezes parece, porque eu não sei se você já percebeu, quando alguém faz uma pergunta no seu curso, tua reação, né, naquelas paradinhas coach que você faz, nunca é ouvir, ter maturidade, de ter calma, de aprender, responder com cuidado, é sempre uma ofensa gratuita que sai do nada. Você já ofende o maluco que tá te fazendo uma pergunta, sai pra cima do cara, ou da pessoa, é muito desagradável, é muito infantil da sua parte. Fica a reflexão. Preciso ser simples como criança. É a isso. criança olha com muita simplicidade para tudo e você complica demais pelo seu excesso de bloqueio e de trauma. Trauma tudo adquirido na infância, né? A vida da criança não é fácil. Eu tenho um aqui em casa, né? Vai completar já seus 5 anos de existência e aparentemente cada fase da infância requer aí um cuidado de habilidades novas desenvolvidas. Talvez eu deveria ser como a minha filha, por exemplo, hoje em dia, e me esforçar ao máximo para ser dependente ao máximo dos adultos da casa. Acho que é isso que a gente poderia aprender com as crianças. Será que é isso que Jesus quis dizer? Que nós deveríamos ser dependentes? Será que deveria ser não trabalhe, vai brincar? Que é sua fase de se divertir, ao invés de ficar aí preocupado em pagar boleto, pagar conta? Talvez a criança não quisesse enriquecer, a gente poderia aprender com ela sobre isso também? Que tem coisas mais importantes na vida do que dinheiro? Não sei. Olha quantas possibilidades. Da sua observação, o que será que nós aprendemos? Devemos ser simples como uma criança. A minha criança também é muito simples. Ela é simples ao ponto de querer assistir Blue e Bingo com a família e ficar muito contente comendo pipoca com isso. Então, talvez eu devesse ser como a minha filha e assistir mais Blue e Bingo e aprender. Eu também recomendo para você, e quem estiver assistindo aí, o desenho é muito legal. Olha com contemplação e com simplicidade que você vai achar o âmago. É lógico. Lógico. Faz só isso. Só. Contemplação. Contemplou? Então, a sabedoria é uma semente. Pablo, eu não consigo prosperar. Eu sei por que você não prospera. Você não tem a semente. Falta a semente do Salomão em você. Pablo, mas eu tenho a semente. Qual o problema? Você está do lado de corvo. Como é que o corvo veio aparecer aqui no papo? Eu não faço ideia. As sinapses, elas se encontram de um jeito ali que realmente é só reprogramando o cérebro para acompanhar. O que não significa que a reprogramação é boa. Às vezes, antes de você lançar a semente, o corvo está pegando no bolso. Alguns eram para estar plantando, e aí eles começam a plantar uma semente. Eu não sei se vocês já plantaram, mas é assim que funciona. Vai um na frente abrindo buraco.
vai o outro atrás jogando a semente. Se tiver só dois, Plantação familiar, aparentemente. Né? Nossa propriedade pequena, não para ter uma grande produtividade, muito menos para compartilhar no mercado, mas de subsistência. De um jeito bastante precário, porque não tem nenhuma mecanização nem instrumento qualificado para usar. Um vai furando com o dedo, vai furando com o pé, o outro vai tapando com o pé. Que coisa é essa? o segundo tampa. Se tiver o terceiro tampa. Se a gente vai plantar milho, a gente planta milho cruzado, 2 sementes juntas. E aí a gente vai, ou então a gente vai com uma matraca e enfia na terra. Apareceu aí um instrumento, né? Porque não faz sentido você ficar fazendo buraco com o pé para você plantar. Lembrou que dá para usar aí um instrumento de trabalho que faz muito mais sentido. Agora, a gente já desenvolveu o suficiente para isso, né? Contemplação aí da história também, além da natureza. E a gente poderia pensar uma coisinha interessante aqui. Rapidinho, meu querido. Que família é essa que tem a informação do milho cruzado? Eu acho que só apareceu essa história aí, que é pra você dizer, eu manjo de plantação. Não sei onde você leu a respeito de plantação, mas tem essa informação do milho cruzado. Põe 2 sementes, que não tem nada a ver com a metáfora. Só pra dar aí um grau de credibilidade no papo furado. E vai fazendo isso. O que acontece? A maioria dos senhores, por não entender a exponencialidade que uma semente carrega, faz o seguinte. Você planta, aí vem um corvo. Você já começa, só de você parar para olhar o corvo, você vai deixar de plantar uma carreira gigante. Aí você olha, tá. Quando o corvo pega aqui, você com a aljava. Por que você vai estar com a aljava? Não é para um saco de semente? É mais fácil. A aljava você vai querer caçar o corvo? A aljava é onde você põe as flechas para poder... Esse é o teu objetivo? Você tá ali para caçar o corvo com flechada? Se colocasse um espantalho na plantação, já resolvia o problema. Você não ia precisar ficar preocupado com os corvos indo atrás de você. Na verdade, é difícil dele ir atrás de você, porque ele tem um pouquinho de medo da gente. Você podia ser esperto ali, tá plantando, vai sossegado, põe lá o tal do espantalho, e aí você não precisa ficar voltando toda hora para tentar espantar o corvo. E nem se preocupar se ele tá comendo sua semente. Que era para ter lança, flecha, tá cheio de semente carregada. Aí... No meio da fala ele percebeu que a aljava não era pra semente, a aljava era pra flecha. Só que antes de chegar na flecha passou pela lança. As sinapses até que encontraram um caminho de solução de problemas aí. Reconfigurar o cérebro. Você olha pro corvo, o corvo roubou uma semente. Você larga a plantação e vai atrás. E fica dias atrás desse corvo. Eu não admito, isso é injusto, eu trabalhei. Continua plantando, amigo. Quando você entender o que é prosperar e o que é riqueza, uma semente volta 1000. Eu fico impressionado a galera da plateia pensando, pô, eu sou esse cara mesmo, ó. Eu sou esse cara que planta com aljava. Porra, aí tem que estar ouvindo o coach, meu. Você correu atrás, já foi. Quando você começa a entender também, outra coisa muito grave que você vai aprender no meio do caminho, é que a natureza tem a sua própria parcela nas perdas. Quando a palavra diz assim, Deus alimenta os pássaros, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, a própria natureza é dona daquilo que você está plantando, por isso não corra atrás do prejuízo, isso é coisa de idiota. Idiota é quem tem que ouvir essa interpretação completamente torta do texto que diz assim, queridos, não busquem riqueza nessa terra porque o ladrão rouba, ferrugem destroça, né? Não acumulem tesouros por aqui. É esse o papo de Jesus na história. E aí ele vai desenrolando, utiliza várias metáforas para fazer dualidades até chegar num ponto em que ele fala um momento maravilhoso, que fala, olhe os lírios do campo, eles nunca teceram nada, não plantaram nada e são super bem vestidos. Olha as aves dos céus. As aves nunca plantaram e sempre estão comendo, estão se alimentando, nunca colheram e estão ali bem. Deus cuida delas. Por que vocês ficam correndo atrás de coisas de acumulação aqui, de coisas, riquezas e tudo mais nessa terra e não sabem desfrutar dos presentes que Deus dá? Era essa a intenção. Mas no meio desse papo que começou com Salomão, passou por Constantine, chegou nas sementes e a gente do nada foi passar por um criança-rio e agora corvo com aljava, tá valendo tudo. E já foi pra casa do chapéu. Prejuízo já foi. Foi mesmo. O rio tá descendo pro mar. Quando você toma um prejuízo, o prejuízo nunca sobe o rio. O prejuízo desce o rio até chegar no mar.
exceto se esse prejuízo for um salmão. Já que a gente está contemplando a natureza, os salmões são capazes de ir contra a correnteza, até subir uns lugares bizarros para poder voltar no lugar onde eles nasceram, fazer ali a sua desova, né? Conseguir copular, ter novos filhotinhos, novos salmõezinhos que vão descer e depois subir o rio de novo. Se o seu preju for como um salmão, cuidado. Rapaz, eu acho que eu aprendi o código de Salomão, ó. Era para você estar subindo as correntes, você começa a descer atrás de algo que já não é seu mais. Deixa Você é o salmão. embora. Deixa. Eu sou formado em Direito. E quem estudou Direito sabe que a nossa formação é para aprender a ferrar os outros. Isso explica muita coisa. Agora eu compreendo a história toda. Gente, preste atenção nessa pílula de sabedoria que acabou de ser dita por Pablo Marçal. Eu fiz direito. E quem fez direito sabe que quem faz direito para ferrar os outros. Não adianta querer falar que é puro, porque não é. Ninguém tá puro. Você quer discutir no restaurante, você quer seu direito em todos os lugares. Todos. E aí o que acontece? Que? Eu, Pablo Marçal, nunca movi um processo contra ninguém. VAR. Manchete aqui do Estadão. Saiba quais são os processos movidos por Pablo Marçal que podem custar ao coach 51 milhões. Ações de autoria do coach são referentes a questões eleitorais de 2022, quando ele tentou ser candidato à presidência da República sem sucesso. É aquele caso do camarada que disse, pô, eu tô então merecendo aí, já que você disse que era para provar quantos processos você abriu, eu achei 10 processos. E foi isso que rolou, né? Ele disse que não tinha processado ninguém, mas o camarada achou 10 processos. E aí lasca, né? Porque são, aqui ó, 9 processos e um habeas corpus. Voltando do VAR. Resumindo, eu tô em paz. Mas uma coisa eu tô estranhando. Eu nunca fui pro ataque, nunca fiz nada. Nunca fui atrás de ninguém. Não sei se ele tá falando no sentido jurídico. Se for, a gente já viu o VAR aí que alguma coisa aconteceu. Se for do jeito moral e agora na campanha eleitoral, a gente viu aí como é que você tem sido muito cuidadoso com outros candidatos, né? Todas as críticas que eu tenho a Tabata @direitos Amaral, o que o senhor fez foi covardia e o que o senhor tem feito é muito feio. Mas muito, muito feio. Além da difamação lá do negócio imobiliário lá do Boulos, mas aí é uma outra questão que não vai tocar aqui nesse momento. Bora lá. Uma das coisas que eu quero escrever na minha lápide é: Marçal viveu nessa geração e não processou ninguém. Nunca movi um processo contra a pessoa. Já tomei vários. E fico em paz em todos. Eu vou te falar. Fala. Por que eu não faço? Eu pus um alvo dentro do meu coração. Eu prospero tanto que eu não tenho tempo com picuinha. Claro que não. Quase nada, nem tem aí trocentas tretas puxadas por aí, né? Ah, pá, mas o cara te deu um prejuízo de 1 milhão só. Que é 1 milhão? Rapidinho. Você deu um prejuízo de 1 milhão é só uma vez. Deu prejuízo Nunca de 10 reais também foi só uma vez. O seu prejuízo pra mim é um diploma. Eu gosto de pôr ele na parede pra não fazer seu curso mais. Aí, ó. Que... Essa é uma dica que ele tá dando pra galera que tá fazendo o curso dele. Ó, você gastou uma grana com o meu curso? Tudo bem. Achou que não valeu a pena? Não fica remoendo. Vai pra casa. Eu que fui o problema. Não dá ponto sem nó, hein? Que formou numa faculdade e quer repetir pra pegar o mesmo diploma, você quer? Para de ficar correndo atrás disso, é correr atrás de corvo. Se o curso não fez bem pra você, não vem aqui, né? Discutir comigo. Fique em paz. Aprenda e não venha pegar o seu diploma de novo. Lembra que corvo precisa de pegar da sua semente, porque ele não é produtor, ele não planta. Entende? Então esses que ficam atrás são corvos e você tem que deixar eles em paz, deixa eles pegar uma parte. Tanta gente perde a vida por causa de um assalto. Nossa. Porque fala, não vai roubar meu carro. Calma, gente, vai de 0 a 100 muito rápido. Isso é só uma semente, deixa embora. É só um corvo que quer levar. Você sabe o que o ladrão carrega? Eu também já contemplei. Dependendo do lugar,
Uma arma de fogo. É isso é forte. Eu olho pro ladrão e eu sei o que ele tá fazendo quando ele rouba uma pessoa. Assaltando. Eu também. O ladrão, quando tá roubando alguém, ele tá mandando um recado para Deus. Isso é muito forte. Pelo que eu entendi, aparentemente, roubar é uma oração. Mandando uma mensagem clara para Deus, explicando para ele algo que está acontecendo. Nesse sentido, começo a ficar preocupado com a maneira como nós vamos passar a interpretar, por exemplo, o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Né? Afinal, o dá o pão nosso de cada dia pode ser mediante a coerção. Dá o pão aí, mano. E perdoa as dívidas aí que a gente foi acumulando na correria. Perigoso. Ele tá falando assim, Deus, eu não confio na sua provisão, porque o Senhor deu provisão para essa pessoa e não deu para mim. Eu vou afrontar o Senhor tomando a provisão que o Senhor deu para ela. Caraca, mano, os ladrão realmente são muito fiéis, têm papos existenciais e crises filosóficas com o divino. Então eu acho que a gente deveria até começar a trocar um pouco mais de ideia com o pessoal que tá no crime, que eles podem ensinar um pouquinho pra gente aí sobre reflexões teológicas profundas e uma prática teológica que leva a sério o que eles acreditam. Esse é o recado que um ladrão dá para Deus todo dia. Oração. Ele não confia na provisão de Deus, então ele fala, como o Senhor não proveu para mim, proveu para ele, minha briga é com o Senhor. Aí pega um coitado do meio da rua e toma dele. Caraca. Pega a visão. O que você faz? Descobre a essência das coisas, você não ser escravo de nada, nem de ninguém. Do nada, pega a essência das coisas pra você não ser escravo de nada nem de ninguém. Pra você aí não fazer a oração do ladrão. Pra você não ser roubado pelos corvos. Pra você não cair no prejuízo que não é um salmão. Pra você tomar cuidado aí na hora de plantar com aljava, né? E caçar demônio que nem Salomão, que caçava demônio casando com mulheres. Que tudo isso porque ele tem o código que é o da contemplação. E seja como uma criança. Gente, tudo isso num vídeo de 7 minutos, quase 8, é uma maluquice. E tem um maluco que tá considerando votar nesse pré-candidato aí, a Prefeitura de São Paulo. Pai amado, a gente tá no fundo do poço mesmo. De toda maneira, não esquece de dar uma olhada aqui nos conteúdos que a gente tem na descrição desse vídeo. Não esquece de curtir o nosso canal, dá uma força, fortalece. Se rolar, mandar um pix, tamo junto. Com aquele senso de humor duvidoso, mas também crítico e tentando puxar a orelha de uns cantos aí. De toda maneira, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Ei, que esse 2024 vai ser longo.